Meus irmãos, nós temos a alegria de receber nesta noite o pastor Alfredo Oliveira. Temos algumas vezes ido até a igreja que ele pastoreia, a Igreja Presbiteriana Memorial de Piedade. A sua esposa Lídia, os filhos não puderam estar aqui, eles estão um pouco adoentados. Vamos estar orando por eles, também pelo pastor Alfredo, que esteve esse final de semana em Garanhuns, no Instituto Bíblico do Norte, da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas ele pastoreia aqui em Piedade. E está hoje, então, conosco, temos a alegria. Ele é genro do pastor Gilton Moraes e dona Esté Moraes. Esse casal esteve ontem à noite conosco, dando uma palestra. Se você tem acesso, ou pelo canal do YouTube da igreja, ou pelo Zap, do IPE Comunica, tira um tempinho, vale a pena você pensar. Nunca é tarde para ser feliz. E aí você diz, pastor, mas eu já sou feliz no meu casamento. Eu digo, que bom, então se prepare. A gente não pode esperar os tempos ruins. A gente tem que aprender a cada vez sermos melhores para a glória de Deus e mais felizes, desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Então foi uma alegria muito grande receber o pastor Gilton Moraes, dona Esté, e hoje é uma alegria para nós receber o genro deles e nosso amigo o pastor Alfredo Oliveira. Que ele fique muito à vontade em nosso meio, possamos ouvir a palavra que Deus colocou no coração dele para os nossos corações. Amém. Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento humano, esteja conosco e sobre nós permaneça. Agradeço ao pastor Petrônio, ao conselho da igreja e o privilégio de pregar no aniversário da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, e a SAF da nossa igreja faz aniversário essa semana também. Então, quinta-feira, nós teremos lá uma reunião especial celebrando. E lá, a SAF começou alguns meses antes da igreja. A SAF é ainda mais antiga que a igreja. Como o pastor Petrônio disse, minha esposa não está comigo nesta noite, ela gostaria de estar. Ela é uma das coordenadoras da SAF, ela coordena o departamento mirra. Nós temos ouro, incenso e mirra. Então, ela coordena o departamento mirra. E, infelizmente, ela está doente, e os filhos também, e, graças a Deus, eu fiquei mais ou menos bom e pude estar em Garanhuns ontem e hoje aqui com os irmãos. Meus queridos, nós vamos refletir um pouco no livro dos Juízes, no capítulo 5. Abra sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 5. Você que à distância nos acompanha, por gentileza também, acesse a sua Bíblia, Juízes, capítulo 5. E natural é que em um culto em que rendemos a Deus graças pela existência, pela vida, pelo aniversário da SAF, nós lembremos de algumas das mulheres da Bíblia. E nesta noite nós refletiremos um pouco sobre Débora, uma mãe em Israel. Juízes, capítulo 5, a partir do versículo 1, é o texto que nós leremos neste momento. Juízes 5:1, a palavra do Senhor assim nos diz. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom. A terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Deus bendito, lemos a tua palavra mais uma vez, e humildemente a ti pedimos que teu Espírito ilumine o nosso espírito, ilumine a nossa mente e o nosso entendimento, e que sejamos alimentados e fortalecidos por tua palavra,
em nome de Jesus. Amém. Débora, uma mãe em Israel. Quando as pessoas desistiram, Débora levantou-se e Débora foi a mãe que Israel precisava. Mulheres, mães, papéis que se confundem. E mães, não apenas aquelas biológicas, mas aquelas que são mães espirituais, mães ao longo da caminhada, aquelas que são mães através do projeto Ana e oram pelos filhos de nossas igrejas. E, meus queridos, nesta noite, ao ler um pouco Juízes, no capítulo 5, nós olharemos para uma mulher extraordinária, cujo nome conhecemos, é Débora. Nós lemos parte do seu cântico, e as Escrituras registram alguns cânticos, e alguns dos cânticos são atribuídos a mulheres, como este atribuído a Débora, como o Magnificat atribuído a Maria. E, olhando para este texto, olhando para Débora, nós devemos então pensar nos dias em que ela viveu. Hoje nós estamos celebrando o aniversário da SAF. Há pouco o aniversário da igreja foi celebrado, uma semana atrás, não é isso? Os irmãos estão iniciando e celebrando o mês da família, esse é o contexto local desta celebração. Olhando para o texto sagrado, nós devemos então pensar em qual era o contexto em que ele foi lido. O Cântico de Débora é talvez um dos textos mais antigos das Escrituras Sagradas e um dos mais difíceis para tradução e interpretação. Está no livro dos Juízes, e o tempo dos Juízes foi um tempo singular. Em Juízes capítulo 21, versículo 25, a Bíblia descreve como era o tempo dos juízes. Talvez se alguém dissesse, o aniversário da SAF foi em que dia? Foi no domingo, dia do Senhor. Foi um dia depois da coroação do rei Charles. Débora cantou, e em que tempo foi que ela esteve? No tempo dos juízes. Juízes 21, 25, a Bíblia descreve como ficou conhecido aqueles tempos, e a Bíblia diz, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Não havia rei, cada um fazia, como se diz no popular, o que lhe dava na telha, o que achava mais reto, o que achava mais conveniente. O livro dos Juízes, irmãos queridos, deve ser lido sob esta chave hermenêutica. O livro dos Juízes deve ser lido ao som desta frase: os filhos de Israel faziam como bem lhe parecia aos olhos. E outra frase recorrente no texto é: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Em vários versículos deste livro, os irmãos encontrarão esse texto. Débora viveu, Débora testemunhou, Débora louvou ao Senhor, e ela o fez em um tempo terrível, caracterizado por um ciclo. O povo se afastava de Deus, o povo era assediado pelos inimigos, eles clamavam por socorro, e Deus os socorria, Deus os salvava, e eles se afastavam novamente de Deus. E, meus irmãos, neste tempo difícil, o testemunho de uma mulher fez toda a diferença. Juízes capítulo 2, verso 18 em diante, a Bíblia diz: quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era como juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os, adorando-os eles. Nada deixavam de suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Dias terríveis, dias de desobediência, dias de rebeldia, dias de afastamento de Deus. O professor Jerome Barros, falando desse tempo, fala que o período coberto pelo livro dos Juízes é um tempo de vários séculos, um tempo prolongado de apostasia, um tempo quando a maioria do povo pactual tinha se desviado de Deus.
E então, irmãos, é nesse ambiente, é nesse contexto que Débora levanta-se como uma mãe em Israel. Juízes capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Queridos, nós estamos diante de um texto descritivo e não prescritivo. Estamos diante de um texto que descreve uma situação, mas não a prescreve como regra. Em Juízes 4, 5, a Bíblia diz: ela atendia, e o texto refere-se a Débora, ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Por que o texto alude que Débora atendia debaixo da palmeira? Se retrocedermos até Deuteronômio 16, 18, nós leremos o seguinte: juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Os juízes, eles deveriam funcionar em todas as cidades, eles deveriam funcionar em todas as portas. Eles não detinham uma autoridade nacional ou transtribal. Diferentemente, Débora não encontra-se às portas de uma cidade. A Bíblia diz que ela estava julgando e ela atendia debaixo de uma palmeira conhecida como palmeira de Débora. Juízes 4, 5 dá-nos ainda o testemunho: ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Detalhe é, irmãos, que a posição de Débora não estava restrita a uma cidade. Detalhe é que os filhos de Israel, e presume-se que de várias tribos, a ela se dirigiam para terem suas causas julgadas. Tudo isso dizemos, irmãos, para destacar o fato de que Débora enfrentou tempos difíceis. E que em tempos difíceis, Débora levantou-se como mãe em Israel e foi instrumento de Deus para aquele povo. Estabelecido esse contexto, descrita esta situação, voltamos então os olhos para o texto a partir do tema Débora, mãe Israel. O observaremos em 3 pontos, em 3 movimentos. O primeiro é Débora, mãe Israel, quando as pessoas desistiram. O segundo é Débora, mãe Israel, quando Débora se levantou. E o terceiro é Débora, mãe Israel, quando Israel precisava. Débora, uma mãe em Israel, quando as pessoas desistiram. No texto que lemos, irmãos, no verso 7, a Bíblia diz: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei. O texto mostra a terrível situação de Israel. As cidades estavam desertas, as aldeias estavam vazias. A ideia aqui contida, irmãos, era que o desânimo era tal que as ruas estavam esvaziadas. O desânimo era tal que o movimento das aldeias como que havia cessado. A ideia, irmãos, é que as ideias ficaram desertas porque os seus corações estavam desertos, estavam sem esperança, estavam sem vida. Versos 5 e 6, a Bíblia diz: os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, que é uma outra mulher, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. A descrição do texto, irmãos, é que Débora levanta-se como mãe em uma situação, em uma época, quando as pessoas haviam desistido. As cidades estavam desertas. Os viajantes tomavam desvios tortuosos. As caravanas comuns naquele ambiente de nômades haviam cessado o seu mover. O texto fala em Juízes 3:31, uma outra referência a Sangar, que é um nome hitita. Ele luta com a queixada de boi, indicando-nos que Israel estava vivendo, era um povo agrícola. Sobre aqueles dias, o reverendo Robert Jameson comenta a triste condição do país, a opressão do povo e a origem de todo o sofrimento nacional na apostasia de Deus por parte das pessoas.
A idolatria foi a causa da invasão estrangeira e da incapacidade interna de resistir a ela. O povo se sentia incapaz, o povo se sentia impotente, e Débora então levanta-se como uma mãe em Israel quando as pessoas desistiram. Débora levanta-se como o suporte necessário, como uma autêntica auxiliadora quando toda a nação precisava ser auxiliada. Débora, mãe em Israel, quando as pessoas desistiram. Débora, mãe em Israel, ela se levantou. E aí no verso 7, depois de descrever a desertificação das aldeias, a Bíblia diz, até que eu, Débora, me levantei. Todos estavam derrubados, como se fala no popular. Então eu, Débora, me levantei, levantei-me por mãe em Israel. Em aldeias desertas, em cidades vazias, onde reinava a desesperança, onde os homens estavam cabisbaixos, Débora então levanta-se como mãe em Israel. Nas portas das cidades não haviam juízes a quem o povo pudesse recorrer. Onde estavam os homens de Israel? Havia um vazio de liderança nacional. Havia um vazio de liderança tribal. Havia um vazio de liderança local. Naqueles dias, a Bíblia testifica, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 4:5, então, dá-nos o testemunho que ela atendia debaixo da palmeira e os filhos de Israel iam até ela buscar o juízo. Débora se levanta em meio a uma situação de crise e conduz e inspira o povo à vitória. O levantar de Débora inspira o povo a sair da crise. Déboras, mulheres, auxiliadoras, levantam-se em meio à desesperança da vida e enxergam possibilidades. Quantas vezes nós, homens, ficamos meio que arrasados, e então Deus nos fala através de uma auxiliadora que nos mostra um novo olhar, uma nova possibilidade, o mover de Deus. O levantar de Débora inspirou a sair da crise. Até que eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Dias difíceis, dias em que as pessoas estavam arrasadas, cabisbaixas, e Débora então se levanta e, exercendo o seu papel de mãe, ela conduz e ajuda na condução de sua nação. Débora, mãe em Israel, quando as pessoas desistiram. Débora, mãe em Israel, ela se levantou. Débora, mãe em Israel, quando Israel precisava. A partir do verso 7, o que lemos aqui, as aldeias ficaram desertas. O que lemos é que eles escolheram deuses novos, isto é, caíram na idolatria, é o que o verso 8 diz. Eles estavam na iminência de uma guerra, a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel. Verso 9 diz, meu coração se inclina para os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor, vós os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andai pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças à prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Fato é, irmãos, que o Israel vivia uma época pré-estatal. Uma época pré-estatal, a época da tomada da terra, era a época dos juízes, possivelmente séculos 12, 11 a.C. A sociedade era caracterizada pela liderança dos clãs,
pela liderança masculina, mas aqueles homens estavam acovardados. E é interessante porque Baraque, um comandante, embora seja citado na galeria dos heróis da fé, ele não atende à convocação do Senhor, capítulo 4, verso 6. E só vai à batalha depois que Débora afirma que iria acompanhá-lo, capítulo 4, verso 9. Fato é que Baraque ganha a batalha, mas ele perde a glória, porque a honra de derrotar Císera, o comandante inimigo, foi de Jael, capítulo 4, 17 a 24. Baraque, o comandante militar, ao invés de liderar, ele se omite. E como criança, ele depende que uma mulher o conduza e guie como uma mãe. Quantas vezes homens barbados não choram novamente no colo de suas mães e ouvem então uma nova perspectiva? Quantas vezes homens são abençoados por Deus através de suas auxiliadoras, que em meio às lágrimas entoam um hino de louvor ao Senhor e os conduzem a um novo momento. Em 4:8 de Juízes, ao seguinte registro. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Irmãos, quem fala isso não é uma criança de 5 anos. Quem fala isso é o comandante militar do povo de Deus, que estava arrasado, que estava completamente desesperançado. E então Deus usa aquela mulher para se levantar e trazer novamente esperança ao povo. E o Senhor então os conduz à vitória. Levantou-se uma mãe em Israel. Levantou-se uma mãe em Israel. Israel não precisava naquele momento de um comandante, de um rei, de um profeta, de um novo juiz. Israel precisava da ternura, da força e da fibra de uma mãe, que foi a pessoa de Débora. Irmãos e irmãs, ao pensarmos sobre Débora como mãe em Israel, ao fazê-lo em um domingo do mês da família, ao fazê-lo em um culto em que damos graças a Deus pelas auxiliadoras que Ele tem dado à sua igreja, e eu tenho sido grandemente abençoado pelas mulheres da igreja, pelas senhoras da igreja, pela SAF da igreja, da federação, da sinodal, bênçãos na vida da igreja. Imagino que aqui não seja diferente. E então, irmãos, ao refletirmos sobre Débora, devemos tirar algumas lições para nós que hoje vivemos. A exemplo dos dias de Débora, hoje muitos fazem como lhe parece aos olhos. Muitos fazem sem querer saber a vontade de Deus. Vivemos uma época, irmãos, em que as pessoas desistiram de trabalhar, desistiram de estudar, desistiram de viver. E o número de suicídios cresce. Vivemos uma época em que as pessoas desistiram da comunhão. Vivemos uma época em que as pessoas desistiram de congregar. Vivemos uma época em que as pessoas desistiram de acreditar nas pessoas. Vivemos uma época em que as pessoas perderam a esperança e não veem solução para a dificuldade reinante no país, no mundo. Mulheres têm um olhar diferenciado. Mães protagonizam olhares diferentes, porque veem de uma maneira diferente. Elas se levantam quando desistimos. Elas se erguem quando estamos desertificados. Elas preenchem os espaços quando há um vazio. Quando o homem não conduz a adoração no seu lar, muitas das auxiliadoras o fazem e ensinam as crianças aos pés do Senhor. Vivemos uma época em que as pessoas desistiram. Mulheres não desistam, prossigam. O segundo destaque que fizemos foi que Débora se levantou. Nestes dias, irmãos, precisamos de mulheres que se levantem.
Precisamos que as nossas SAFs e que a SAF da igreja aqui não se desanime diante das tempestades, dos problemas, das adversidades, dos desertos da vida. Precisamos de mulheres que orem como Ana, 1 Samuel, e a nossa SAF tem o projeto Ana, que tanto abençoa a igreja do Senhor. Precisamos de mulheres que edifiquem as suas casas, como a mulher sábia descrita em Provérbios. Precisamos de mulheres que sirvam ao Senhor com o seu melhor, como Maria, irmã de Marta, Lucas 10, 41. Precisamos de mulheres que declarem a sua fé em Jesus Cristo, como Marta, irmã de Maria. João capítulo 11, 27, tem a declaração de Marta, que é a seguinte: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Que testemunho extraordinário. Precisamos de mulheres que se disponham, como Maria, mãe de Jesus Cristo. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Precisamos de mulheres que sirvam ao próximo, a exemplo de Dorcas, em Atos 9, 36. A SAF tem sido uma bênção na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem sido uma bênção na vida desta igreja. E certamente muitos poderiam testemunhar de mulheres que se levantaram em suas vidas para ajudá-los em momentos difíceis. Débora levantou-se quando Israel precisava. Sejamos gratos, irmãos, pelas mulheres que Deus tem levantado na Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, ao longo desses 89 anos. Rumo aos 90, se Cristo não voltar. Rumo ao centenário, se Cristo não voltar. E seguindo como verdadeiras auxiliadoras até a volta do Senhor. Irmãos e irmãs, isso é maravilhoso. Igreja, homens, jovens, filhos, devemos tratar as mulheres com amor, com respeito. Aos homens, a Bíblia diz, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Pense em um padrão elevado. Aos filhos ele diz, honra o teu pai e a tua mãe. Sobre as idosas, a Bíblia diz em 1 Timóteo 5,2, as mulheres idosas como a mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. É preciso aprender a olhar para as mulheres com um olhar de pureza. A nossa cultura é muito sensual, é muito perversa, é muito pecaminosa. Tenho uma filha que tem 19 anos. Desde os 13, 14, eu dizia a ela, filha, talvez ela esteja até assistindo ali, filha, você é uma menina, tem 12, 13, 14 anos, mas você tem corpo de mulher, e os homens olham para você maldosamente. Nós precisamos alertar as nossas mulheres, as nossas filhas, as nossas moças, olhar para elas com pureza, porque elas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Mães precisam ser levantadas em 2021. Ao celebrarmos mais o aniversário da SAF, que elas prossigam como verdadeiras auxiliadoras, levantando-se quando as pessoas desistirem, levantando-se quando houver necessidade, levantando-se quando Israel precisar, quando a igreja precisar, quando o povo precisar, quando a família precisar. Mulheres sempre auxiliadoras, levantando-se, despertando, orando, dispondo-se a servir ao Senhor. Que Deus abençoe a SAF da Encruzilhada. Que Deus abençoe cada irmã, cada família, esta igreja, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado sempre e em todos os momentos. Nos levantemos para glorificá-lo. Amém.